Vamos agora para a parte de como fazer a exegese. Vamos lá. Primeiro, você vai fazer a leitura do texto bíblico, você tem que preparar o seu coração. Antes de ler a Bíblia, abra seu coração, ore, reconheça suas ideias pré-formuladas, tire os preconceitos da sua cabeça, prepare boas ferramentas como Bíblia, dicionários, comentários bíblicos, tudo isso é importante. Hoje a gente tem aplicativos gratuitos que você pode baixar no seu celular. Em um aplicativo só você tem todas as versões ali. NVI, Genebra, aplicação pessoal, Pentecostal, Almeida Corrigida, Almeida Revista. Então, tudo isso são ferramentas que você usa. Você pode usar também concordâncias bíblicas para encontrar outras palavras, a mesma palavra em outras passagens bíblicas. Então, é de fundamental importância. Você vai estudar, você precisa escolher ali, o tópico que você vai estudar. Precisamos também delimitando esse trecho, a gente tem cuidado para não usá-lo fora do contexto, porque senão isso aí gera um problema. Comparar também o que vem antes ou depois, aí já entra na análise contextual. Aí a gente pega quem escreveu o texto. É importante você, quando abrir o livro para ler, primeiro certifique quem escreveu, qual foi o autor, para quem ele escreveu, quem era o leitor original ali. Quando ele escreveu, é importante você se situar na história, ali no período da história. Considere também a cultura local e qual foi o gênero literário que foi usado. Você está lendo uma poesia? Você está lendo ali um trecho narrativo? Você está lendo ali uma alegoria, um simbolismo? Você está lendo Apocalipse? Você não lê Apocalipse do jeito que lê Provérbios. Você está ali vendo Provérbios, ali você está vendo conselhos. Apocalipse são linguagens figuradas. Precisa de mais conexões para entender o texto. É importante fazer isso. Exemplo aqui, Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Isso é uma poesia, é uma metáfora. O vale da sombra da morte. Davi tinha alguma região lá, você olhando a geografia bíblica ou arqueologia bíblica, tinha um vale que chamava Vale da Sombra da Morte? Não tem. Então, esse vale da sombra da morte, ali, é um sentido de metáfora. É uma poesia que ele estava falando, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Não é um local. Quando diz ali, o vale de Jaboque, ou o vale lá de Jaboque, ali é real. Ali está na geografia. Quando eu andar pelos montes, pode ser uma poesia. Agora, quando diz assim, e subiu ao Sinai, subiu ao Monte Sinai, literalmente, Jesus pisará no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras está na geografia. Então, parece simples, mas pode ter um contexto errado, você botar ela ali de forma errada. A crítica contextual. Há pequenas variações nos manuscritos. Mas temos como eu disse, boas traduções. Dei exemplos aqui de Bíblias excelentes para ler. A Thompson, Genebra, Aplicação Pessoal, Almeida Revista Corrigida, Almeida, a NVI também é excelente. Então, esses comentários bíblicos que você pode ler, vai te dar uma noção boa. Procure Bíblias confiáveis. Bíblias porque hoje já tem Bíblia de tudo que é jeito. Tem até Bíblia agora inclusiva, trocando os textos, tirando as coisas. Então, se você tem um exemplar físico, segure, que a gente não sabe como é que vai ficar. Como é que a gente vai procurar lá, vai digitar lá na internet o que o algoritmo vai lhe dizer ali. Então, já houve na história épocas em que a palavra, eles corriam para destruir a Bíblia. Eles queriam destruir. Hoje não, eles querem perverter a Bíblia. Quer dizer, sempre perverteram a Bíblia. Sempre tentaram tirar ela do contexto. E hoje, mais do que nunca, né? Hoje, a maioria das pessoas tem essa preguiça de estudar, tem a preguiça de ler, vai buscar no Google.
Uma hora ali o Google vai te direcionar para uma passagem. Se você não conhecer, você vai interpretar o texto errado. Então, busque fontes confiáveis para fazer análise correta. Fala em análise gramatical histórica. Olha João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha o verbo amou. É um verbo. Indica um ato completo no passado. Deus amou. Ó, ele amou lá e se aplicou. Deus não apenas ama, Deus amou. Deus amou que deu seu Filho. Posteriormente, ele amou de forma decisiva e eterna. Deus não só ama, Deus amou. A análise literária também. Observe repetições, paralelismo e metáfora. Jesus disse, eu sou a videira. Ele não disse que ele era uma árvore. Ou ele diz, eu sou a porta. Ele não é um pedaço de madeira quadrado, porque senão alguém vai botar um arcado lá, dizer que ali é a porta, que simboliza Jesus. Passe ali, que você vai ficar rico. Cuidado. Jesus está falando ali dele a videira, porque se a gente estiver ligado nele, a galha, quando você corta dessa galha, o que acontece? A galha da árvore é que ela seca e acaba. Então devemos estar ligados em Cristo. Essa linguagem da videira, ela não é literal, é uma linguagem figurada. Então você tem que entender os gêneros literários. Aí que vai entrar essa aplicação, essa mistura da hermenêutica com a exegese. Análise teológica também. O que é isso? Pronto, isso aqui é fundamental. Quando você lê um texto, você tem que fazer análise teológica. O que isso ensina sobre Deus? O que isso ensina sobre Cristo? O que isso nos ensina sobre o pecado? O que isso nos ensina sobre a salvação? O que isso nos ensina sobre a santificação? A gente tem que pegar o texto e entender onde ele se conecta com a Bíblia como um todo. Na teologia sistemática, qual a matéria que esse texto vai entrar? O que a gente está fazendo aqui. Tem a teologia bíblica, qual você estuda a Bíblia ali, vai estudando livro a livro, e tem a teologia sistemática, a qual estamos te ensinando. É pegar e organizar a Bíblia ali, em caixinhas de temas. Tudo que fala sobre salvação a gente traz e bota aqui. Tudo que fala sobre Cristo a gente vem e faz outra arrumação. O que fala sobre salvação a gente puxa tudo da Bíblia e bota ali. Pessoal, estamos aqui dando continuidade aqui, na nossa aula de exegese bíblica. Lembrando que também temos o livro. Vamos agora falar sobre exemplos práticos. Eu vou usar o texto mais usado para quando uma pessoa quer... Ela também é usada muito em tatuagens. O pessoal bota a frase célebre, que é: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma fala de Paulo em Filipenses 4,13, específico ali, né? Mas quando você vai fazer exegese, você tem que entender quando foi escrito, quem escreveu Filipenses e o que se tratava o texto. Paulo estava aqui escrevendo aos crentes que estava escrevendo a cidade de Filipos, e ele estava falando aqui, da questão do dar e receber. A questão de que um agradecimento. Ele estava falando. Aí quando ele chega aqui, no 11 ele diz: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a me contentar com tudo, em todas as coisas. Já sei me contentar com o que eu tenho. Então, olha o que Paulo estava passando na época lá. Ele diz aqui, eu sei estar abatido, eu também sei ter em abundância, eu sei padecer necessidade. Aí, com isso tudo, ele diz: posso todas as coisas que ele me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar a minha aflição. Ele está agradecendo, ele passaria aquilo, mas ele está agradecendo que
E também sabeis, vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente vós. Porque também outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Então, olha o contexto, você pegar esse texto aí e tirar do contexto. Olha quando você lê o antes e o depois do texto, como você compreende melhor. Quando você fala, sei ter todas as coisas, posso todas as coisas, você pode tudo, você pode padecer tristeza e também sabe estar alegre. Você sabe ter necessidade e também sabe se portar diante da fartura. Não deixa que a arrogância suba ao seu coração. Ele sabe estar abatido, mas também sabe estar alegre. O grande perigo é você tirar o texto do contexto. Olha como fica mais completo. Não seja um preguiçoso. Seja um explorador da palavra. Leia a palavra. Principalmente se você tem o desejo de ensinar a outras pessoas. Você tem que entender para não cometer a irresponsabilidade de trair o texto. Paulo fala do contentamento em qualquer situação, não de realizar qualquer sonho. A aplicação desse texto correta é que você pode suportar crises, perdas, não porque você é forte, mas porque Cristo te sustenta. Isso também você tem que ter cuidado, que isso não é uma autoajuda. Não é autoajuda, não. Pensamento positivo, eu posso, não. Paulo diz, eu posso tudo, mas naquele que me fortalece. E onde está aquele? Está aqui em mim, através do Espírito Santo. A força que vem de Deus. Ajuda do alto, não a autoajuda.